Em uma pequena cidade do interior do Paraná, um silêncio estranho começou a se espalhar. E por trás dele, um caso que mistura desaparecimento, execução e uma teia de mentiras cuidadosamente construída. 4 homens desaparecem após viajar para cobrar uma dívida de alto valor. O que parecia ser apenas mais uma negociação mal resolvida, rapidamente se transforma em algo muito mais sombrio. Indícios de emboscada, violência extrema e ocultação de cadáveres começam a surgir, revelando que aquela viagem pode ter sido uma sentença de morte. No centro dessa história, um sobrenome passa a chamar atenção: Buscariolo. Pai e filho são apontados como principais suspeitos e pouco depois desaparecem sem deixar rastros. Desde então, são considerados foragidos da justiça, alimentando ainda mais o mistério e a tensão em torno do caso. Mas conforme a investigação avança, um detalhe inquietante muda completamente o rumo das suspeitas. Um homem, ouvido pelas autoridades, afirma com segurança que não conhece a família Buscariolo. Uma declaração direta, aparentemente simples, mas que não resiste por muito tempo. A polícia descobre que ele não apenas conhecia a família, como tinha uma ligação direta com ela. Era cunhado de um dos foragidos. A partir desse momento, a dúvida deixa de ser se ele sabia de algo e passa a ser o quanto ele tentou esconder. Essa contradição levanta questionamentos inevitáveis. Estaria ele tentando apenas se proteger? Ou sua negação fazia parte de algo maior? Uma tentativa de se distanciar de um crime já em andamento. Em casos assim, mentir não é apenas um detalhe, muitas vezes é um indício. Enquanto corpos são localizados e as evidências apontam para uma execução brutal, a linha entre quem participou diretamente e quem ajudou a encobrir começa a se tornar cada vez mais tênue. Porque em casos assim, não são apenas as ações que revelam a verdade, mas também as omissões. E é justamente nesse ponto que o caso se torna ainda mais perturbador. Porque às vezes o silêncio não é ausência de resposta, é parte fundamental do crime. Não conheço não. Eu não conheço essa pessoa. O senhor é o morador de Caraíma, certo? Sim. Eu posso, até se o senhor me permitir, até para eu não cometer nenhum erro. Eu vou até falar aqui para o senhor, se me permitir, ó, o seu CPF é o... É isso? Não. O senhor não tem uma conta na... Deixa eu até ver aqui aonde que é o banco. Foi uma TED poupança. No dia 11 de fevereiro de 2026, às 3h06 da tarde. Foi no... essa TED. O senhor tem uma conta no... Não, tem não. Seu... Eu quero agradecer a sua atenção. Naquela época, ele falou para mim que ele não conhecia. Eu até falei com ele que era Carlos Eduardo, o comprovante, mas Carlos Eduardo é o irmão. Carlos Henrique é um, Carlos Eduardo é outro. Foi pro Carlos Henrique. Carlos Henrique é o mamute. E aí ele falou para mim que ele não conhecia a família Buscariolo. Ele é cunhado do Tonhão. Ele é cunhado do Antônio Buscariolo. E ele foi chamado na delegacia, depois que nós conversamos com ele, ele foi chamado na delegacia. Foi lá falar com o Dr. Tiago em Caraíma e ele falou o seguinte, ó, eu transferi mesmo. Não sabia que era pro mamute, mas eu transferi sim, 100 mil reais. Tô comprando um terreno dele. E o doutor falou, mas 100 mil? Não tá faltando dinheiro aí? Não, tem que transferir mais 90 mil. Mas da onde que você tem tanto dinheiro? Da onde que vem essa grana tudo? Não, mas é que eu sou aposentado, eu tenho uns gado ali, eu tiro um leite, tenho umas reservas ali, eu tenho esse dinheiro, tô comprando o terreno dele. Contradição, primeiro falou que não tinha feito nada. Daí depois, pro delegado, ele confessa não só que transferiu o dinheiro,
como também fala que é parente da família Buscariolo. E por que a gente está trazendo esses detalhes para vocês? Porque a polícia procurou novamente por eles uma nova onda, digamos assim, de operação. Tem vários documentos que foram anexados ao processo que estão em sigilo absoluto. Nem os advogados de acusação e de defesa tiveram acesso a esses documentos. Vários pedidos feitos à justiça. E o que eu falo para vocês é o seguinte: essa história já deu o que falar, já deu o que tinha para acontecer. O que falta é justiça ser feita. É que o Antônio e o Paulo sejam responsabilizados. E não adianta querer vir dar uma aí de legítima defesa e escambau que não vai colar, que foi execução, foi crime planejado. E vou falar para vocês, tem muita gente que desconfia e fala assim, mas isso eu já sabia. Pelo menos 10 pessoas estão na mira da polícia nessas investigações. Não só pelas execuções, gente. Porque na execução você sabe que foram pelo menos 5. Pelo menos 5 pessoas participaram diretamente da execução. E por que eu afirmo isso? Porque eram 5 armas diferentes. 5 armas. Tinha fuzil, tinha calibre 12. E eu vou falar para vocês, essa arma calibre 12 vai também ter uma história contada aqui no Cidade Alerta. Porque o calibre dessa arma foi utilizado, o calibre, não estou falando que é a mesma arma, mas o calibre da arma é o mesmo de pelo menos outros 3 homicídios que aconteceram na região e que até agora não foram solucionados. Inclusive um perto da data aí da execução desses 4 homens. O que falta nessa história? Essa história ela ganhou uma proporção porque conforme a polícia foi investigando, descobriu que tinha coisa maior por trás. Não era só a questão desse terreno. A polícia descobre que está se metendo com gente perigosa. Que os 4 que foram lá cobrar talvez não soubessem disso. O quão perigosos eles eram. A gente está falando aqui do Antônio, que é um senhor de idade, mas a aparência engana, tá? A aparência engana. Estamos falando do Paulo, que até então não tinha passagem pela polícia. A aparência engana. A gente está falando de um homem que é pai do Mamute, que foi considerado, sim, um dos alvos dessa investigação, que foi trazido ao bojo dessas investigações e que, num documento que nós tivemos acesso e que nós trouxemos aqui com exclusividade, estava escrito que naquela saveirinho lá, naquele carro que tinha uma caçamba lá, que foi utilizado, e estava escrito bem assim no documento, tinha agente do Mamute dirigindo o carro. E é isso. Eu vou trazer todos os detalhes para você ao longo das próximas semanas. A gente fez uma série lá em Caraíma para contar o que está acontecendo naquela cidade. Nós ficamos lá. E nós até evitamos falar muitos pontos que nós fomos lá da cidade, justamente para não correr nenhum tipo de risco, eu e Alves Marçal. Para vocês terem ideia, geralmente aqui a gente sai com câmera, com essas câmeras grandes de segurar no ombro. Dessa vez nós somos com equipamentos pequenininhos, para a gente até não chamar tanto a atenção. E a gente vai trazer os detalhes disso. Fato é que nós temos pelo menos 10 pessoas sendo investigadas, não só por questão da execução, mas por estarem ajudando Antônio e Paulo a se esconderem da polícia. E essa história de que eles estariam no interior de São Paulo se escondendo, a polícia já derrubou por terra, a não ser que eles queiram voltar para lá, mas daí a polícia de São Paulo já está sabendo, já está misturando, já está sabendo o que está acontecendo, entendeu? E aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar. Porque a polícia de São Paulo, muita gente falou, tem que colocar a polícia de outros estados também para trabalhar, para poder auxiliar. A polícia de São Paulo foi até um pesqueiro lá, onde supostamente eles tinham aparecido, não acharam nada. Fizeram uma operação contra os 2 Carlos, o Carlos Eduardo e o Carlos Henrique, inclusive com drone. E agora, a informação que eu tenho é que eles estão mais perto do que a gente pode imaginar. Onde estão Antônio e Paulo? Eu espero que nós possamos contar isso para vocês
ou nos próximos dias, ou nas próximas semanas. Mas que justiça seja feita nesse caso. Não é só questão do que eles estavam fazendo, que eles estavam cobrando. Não. Porque depois desse crime aí, a polícia tem um monte de crime lá atrás que não foram concluídos até hoje. E que talvez a morte desses 4 aí possa trazer luz novamente às investigações de outros homicídios que aconteceram ali na região. Eu vou contar tudo isso para você nos próximos dias, você pode ter certeza. Você sabe que aqui a gente não tem medo. A gente fala a verdade. Doem quem doer. A gente fala a verdade e é o que eu vou trazer para você.